Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, verso 6: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Também nele, em Jesus, vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele, em Jesus, também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou do dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, como pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprimido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, crescem o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem o culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai Santo, assim como já oramos aqui, que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite através da Tua palavra. Nós oramos e agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje eu quero meditar sobre esse tema com os irmãos. Quando tomamos nossa decisão. Decisões faz parte da nossa vida. E sobre todas as decisões que você um dia tomou ou ainda tomará na sua vida, esta decisão que nós vamos meditar está acima de qualquer uma delas. Que é a decisão que você fez um dia de seguir a Cristo Jesus. É a decisão que você fez um dia e levado a fazer essa decisão pelo próprio Espírito Santo de Deus, a decisão de servir a Jesus de Nazaré, a decisão de caminhar com Cristo. Essa é a decisão mais importante que todos nós um dia fizemos na nossa vida. E eu creio que cada um de nós aqui tomamos essa decisão, como disse, sendo guiados, levados pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, ela tem muitas orientações
àqueles que um dia decidiram por Cristo Jesus, aqueles que tomaram a sua decisão de seguir após Jesus, de caminhar com Jesus. Paulo aqui está lembrando aquela igreja sobre isso. Paulo está dizendo: olha, irmãos, um dia vocês tomaram uma decisão de seguir a Jesus, vocês tomaram uma decisão ao lado de Jesus, então vocês precisam ser lembrados de algumas coisas. E é sobre essas lembranças que eu quero trazer para os irmãos hoje. Paulo vai dizer em um outro momento que o evangelho, vez ou outra, ele precisa ser lembrado à igreja. Nós, como povo de Deus, precisamos de tempos em tempos nos lembrar do evangelho, nos lembrar dos ensinamentos que outrora recebemos, que outros pastores, outras pessoas nos ensinaram. Paulo estava fazendo isso com esta igreja, e é o que eu quero também procurar fazer conosco aqui nessa noite. Antes eu quero falar um pouco do contexto, um pouco da igreja e um pouco também da cidade de Colosso. A cidade era uma cidade muito pequena. Colosso me lembra muito a cidade de Itaúsu. Quando você vem de Goiás Velho para Goiânia, e você passa em Itaberaí, a próxima cidade é Itaúsu. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram a oportunidade de vir de lá para cá, e principalmente à noite, você vê a cidade meia torta assim, porque ela é em cima de um morro, e você vê as luzes da cidade, uma cidade muito pequena. Sempre quando lembro de Colosso, ou sempre quando via de Itaberaí para Goiânia, toda semana, chegando no alto da serra, você via a cidade no alto de outra serra. E eu me lembrava da cidade de Colosso, porque se parecia muito, uma cidade pequena. E essa pequena cidade, ela era no meio de duas cidades maiores, ou duas grandes cidades. Se você pega o exemplo que eu estou dando, você tem de lá Itaberaí, que é uma boa cidade, uma cidade grande, né? Não como Goiânia, mas é uma cidade maior, e você tem depois dela Inhumas, que é também uma cidade muito grande. Colosso ficava no meio de duas grandes cidades, Hierápolis e Laodiceia. Uma era conhecida pela lã negra, muito rara naquela região. A outra era conhecida pela forte medicina que tinha naquela época. Então, Colosso era uma cidade muito pequenininha, no meio de duas grandes cidades, duas mega cidades, que tinha a sua economia muito forte, tinha a sua população muito forte, e isso, de alguma forma, era prejudicial para aquela pequena cidade, porque as pessoas se migravam muito, se mudavam daquela pequena cidade para essas outras cidades, como acontece numa cidade pequena do interior, né? Os jovens, principalmente, as pessoas se mudam por condições melhores de emprego, hoje, né, de escolaridade, de estudo e tudo mais. E Colosso ficava ali no meio daquelas duas cidades. Uma dificuldade da cidade de Colosso era que essa cidade, além dessa característica, uma cidade pequena no meio de duas grandes cidades, era também uma cidade que era constantemente atacada por alguns terremotos. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 5, você vai ver que ali está narrado o episódio da cura do paralítico do tanque de Betesda. Lembra desse texto? E aí, se você olhar para a sua Bíblia no verso 4, você vai ver que todo o verso 4 está em colchetes, ou talvez entre chaves. Por que é isso? Nesse texto vai dizer que um anjo vinha de tempos em tempos para poder mover aquelas águas, e os doentes estavam ali esperando a água se mover. Lembra desse texto? E eles esperavam a água se mover porque o primeiro que caía dentro do tanque era curado, diz o texto, de qualquer enfermidade que se tinha. Mas não há registro algum desse tal anjo que vinha de tempos em tempos, sabe lá quando, para mover essas águas. E por que, se a sua versão for uma boa versão, por que vai estar entre colchetes ou entre parênteses? Porque João narra a história do verso 1 ao verso 3, e depois ele vai narrar uma crença do povo daquela cidade. Ele vai narrar algo que o povo dizia que acontecia, mas está entre parênteses, ou colchete, ou chaves, para dizer que
não é isso que de fato acontecia, porque não há registro algum, era apenas uma crença. Não há nem registro de alguém que foi curado por aquelas águas se moverem. E aí por que eu conto essa história para os irmãos? A cidade de Colosso era atacada por alguns terremotos, e vai dizer alguns historiadores que quando aquelas águas se moviam, narrado lá em João capítulo 5, ela era movida por terremotos que se davam nas cidades ao redor. E aí, então movia, a terra tremia e aquelas águas se moviam, mas não havia registro de cura, muito menos de um anjo que descia e movia aquelas águas. Então, Colosso era uma cidade que, além de pequena, no meio de duas grandes cidades, era também constantemente atacada por terremotos. E dizem alguns historiadores que esses terremotos eram os mesmos que moviam aquela tal água aqui naquele tal tanque lá, onde o paralítico estava inserido. Mas, irmãos, era uma cidade que tinha bastante problemas, por causa do seu tamanho, por causa da sua economia e também por causa desses terremotos que a atacavam constantemente. Agora, a igreja que estava em Colosso também era uma igreja, obviamente, pequena. Aliás, se você pega todo o Novo Testamento, você não tem um registro de uma mega igreja, de uma grande igreja. Não, eram igrejas que se reuniam nas casas, eram igrejas que se reuniam debaixo das árvores, eram pequenas comunidades que se reuniam no primeiro dia da semana para cultuar ao Senhor, para ouvir da palavra do Senhor. Então, essa igreja também era uma igreja pequena, e ela também não foi fundada por Paulo. O pastor dela se chamava Epáfras. Não sei se você já leu isso ou se lembra disso. O pastor da igreja, quem provavelmente a plantou, foi Epáfras. Epáfras provavelmente estava em Atos capítulo 2, e viveu aquele avivamento ali, e voltou para a cidade de Colosso e plantou aquela igreja, assim como a igreja em Roma também foi plantada da mesma forma. Mas Paulo, com a intenção de visitar essa cidade, estava escrevendo essa carta aos irmãos, tão somente para lembrar os irmãos de coisas que Epáfras já estava ensinando aos irmãos, já estava trazendo à mente dos irmãos como ensinamento. Paulo então vem para reforçar essa doutrina, reforçar esses ensinamentos, dizer para aquela igreja: olha, irmãos, um dia vocês tomaram uma decisão de servirem a Jesus. Então, o crente que serve a Jesus, ele precisa de tempos em tempos olhar para a palavra de Deus e lembrar de coisas que já foram ensinados. Para que isso? Para que a gente possa, com o ferro, continuar afiando o ferro, para que a gente possa ter a nossa fé, como já lemos aqui hoje também, ter a nossa fé aumentada, ter a nossa fé cultivada, para que eu e você, para que a igreja de Jesus não venha se desviar do santo caminho que é Jesus Cristo. Para isso que nós ouvimos do Evangelho, é para isso que nós, como igreja, constantemente ouvimos coisas de forma repetida. Pastor, isso aí eu já ouvi. Está certo. A igreja de Colosso também já tinha ouvido. O pastor dela já estava ensinando. Mas Paulo escreve mais uma vez para ensinar aquele povo. E com essas características, tanto da cidade como também da igreja, irmãos, nós já aprendemos a nossa primeira lição dessa noite. É que não importa o tamanho da cidade e as suas condições, como também não importa o tamanho da igreja e as suas condições. O que verdadeiramente importa são os crentes no Senhor Jesus. O que verdadeiramente importa é a igreja que foi plantada e é a cada dia edificada pelo Senhor Jesus. O que importa verdadeiramente é o que Deus está fazendo, quer seja na cidade, quer seja também na igreja. É isso que nós, como povo de Deus, precisamos olhar o tempo inteiro. Não as dificuldades, não as lutas, não as problemáticas que nos vêm todo santo dia, como igreja, como indivíduo. O que nós precisamos olhar, no fim das contas, são os crentes, a igreja e também aquilo que Deus está fazendo.
esse convite que eu acabei de fazer para os irmãos a participarem de uma conferência como essa, é um convite aos irmãos olharem o que Deus está fazendo. E é isso que nós devemos firmar o nosso entendimento, os nossos olhos. A igreja de Colosso também tinha um outro problema, e que certamente era o maior problema daquela igreja. E se eu e você, povo de Deus, discípulos de Jesus, e se nós também como igreja não ficarmos atentos, ou como vai dizer a própria palavra, não vigiarmos, irmãos, esse também certamente pode vir a ser um grande problema e o maior problema nosso, como crentes e também como igreja, que era os falsos profetas, os falsos mestres. Os falsos mestres estavam com as suas pregações enganosas, maliciosas, com seus ensinos errados, estavam procurando afastar aquela igreja da sã doutrina, estavam procurando afastar aquela igreja que era uma igreja de Jesus, estava procurando desviar aqueles irmãos dos ensinamentos corretos, da doutrina boa, da doutrina santa, e esse é o problema de qualquer igreja. Hoje pela manhã nós falamos aqui sobre o liberalismo. O que é o liberalismo de forma mais simples? É quando nós começamos a crer em alguma coisa tão somente pela aparência daquela coisa. Então, por aquela coisa se mostrar de um jeito, de uma forma, nós mudamos o nosso pensamento. E então passamos a crer não nas Escrituras Sagradas, mas naquilo que nós estamos vendo. Enquanto que a palavra de Deus, ela nos convida a todo tempo, e está cada vez mais, vou usar uma linguagem, nós estamos esse mês, no mês da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela veio para fazer uma reforma, primeiro na Igreja Católica, mas, como não deu certo, ela fez então uma divisão entre depois uma igreja protestante e a Igreja Católica Romana. E o lema da Reforma Protestante é Igreja Reformada, sempre reformando. O que significa isso? É que uma igreja que ela foi nascida após a reforma, no nosso caso, né, uma igreja batista, nós que somos frutos verdadeiros da Reforma Protestante do século XVI, na verdade nós nascemos um pouco depois, no século XVII, irmãos, o nosso lema é esse, é sempre nos reformar. E o que é isso? É sempre olhar para as Escrituras Sagradas e nos perguntar o que elas dizem sobre a nossa fé, o que as Escrituras dizem sobre a nossa conduta, sobre a nossa missão, sobre o que nós devemos ou não fazer. Como tenho falado para os irmãos durante todo esse tempo, irmão, se você fizer alguma pergunta em relação a você como crente, em relação a você como parte da igreja, a Bíblia, ela vai ter a resposta daquilo que você precisa fazer, de como você precisa andar, se portar, falar, enfim. A palavra de Deus tem a resposta. Basta apenas eu e você nos voltarmos para ela. E quando você ouve o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre a reforma protestante, você o verá dizendo que a nossa igreja hoje, ela precisa de uma nova reforma. E o que é essa nova reforma, se não voltar às Escrituras Sagradas? Esse é o lema da nossa igreja. Uma igreja que nasce de uma divisão muito séria e importante com o catolicismo romano. Nós precisamos nos voltar às Escrituras. O convite de Martinho Lutero, que foi o grande reformador, para a Igreja Católica Romana era esse: volte às Escrituras. Nós nos perdemos como igreja, mas a Igreja Católica não quis dar ouvidos e houve um racha, e louvado seja Deus por isso. Por isso nós estamos aqui hoje servindo o único Deus vivo e verdadeiro, senão também estávamos lá, perdidos, com muitas das coisas que vamos ver aqui nessa noite, filosofias humanas, vãs pregações, falsos ensinos, falsas doutrinas. Mas, irmãos, o nosso convite nessa noite é olhar para as Escrituras Sagradas, para que eu e você como igreja possamos ser livrados daquilo que estava afetando a igreja de Colosso. Falsos mestres,
falsos pastores e falsa pregação. A igreja de Colossos estava sendo orientada por Paulo e lembrada por Paulo do compromisso que eles fizeram ao lado de Jesus. E eles precisavam, então, se manter firmes nessa decisão. Então, quantos aqui um dia tomaram uma decisão de seguir a Jesus? Todos, amém? Qual que é o seu e o meu papel? Procurar nos manter firmes, irmãos, nessa decisão que nós tomamos. E é a minha intenção nessa noite mostrar um pouco disso para você. O que envolve essa decisão que um dia você tomou de seguir a Jesus? Primeiro, está no verso 6 e no verso 7. Envolve andar com Jesus. Verso 6. E agora, assim como vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé acontecerá o que com a fé, irmãos? Se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Irmãos, a decisão que nós tomamos um dia envolve andar com Cristo. Mas o que significa andar com Cristo? Na verdade, significa andar atrás de Cristo. Ou, como vai dizer o próprio Jesus, andar após Jesus. É o próprio Jesus quem diz: tome a sua cruz e faça o quê? Siga-me, venha após mim. Irmãos, o que significa andar após Jesus? Simples: obedecer os seus mandamentos. Tenho ensinado aqui para os irmãos, a única forma que nós, os crentes, temos para nos relacionarmos com a pessoa de Jesus Cristo é obedecer os mandamentos de Jesus Cristo. Não adianta, se você fala que crê em Jesus, mas não vive os mandamentos de Jesus, você pode estar vivendo qualquer outra coisa, mas não é a fé em Jesus. Não é a vida em Jesus Cristo, porque a vida em Jesus Cristo, ela vai se resumir, poderemos assim colocar, a seguir os mandamentos de Jesus. E quando a palavra de Deus diz aqui nesse texto que nós que aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor, nós precisamos continuar a segui-lo. Precisamos, como vai dizer o texto, aprofundar as nossas raízes e sobre ele edificar a nossa vida. Irmãos, nossa decisão envolve isso. E é muito triste, irmãos, ver necessariamente os crentes, ou muitos crentes, que não participam de muitas coisas que Deus está fazendo, porque simplesmente não estão andando com Cristo. Veja, Deus está fazendo coisas, Deus está fazendo os seus planos, Deus está cumprindo a sua vontade no mundo, na vida da igreja, e muitos que andam com Jesus estão participando de tudo isso. Muitos estão fazendo parte da ação de Deus no mundo, na vida da igreja, na vida de pessoas. Por quê? Porque estão caminhando com Jesus, estão preocupados, como lemos agora, em aprofundar as suas raízes em Jesus Cristo. Mas, irmãos, infelizmente, muitos outros têm feito exatamente o contrário disso. Não procuram se aprofundar e, por causa disso, não têm as suas raízes firmadas em Jesus e, por causa disso, não estão fazendo parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Quanta gente perde a oportunidade de fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo por não andar com Jesus. Essa era a pregação de Jesus para com os escribas e fariseus o tempo inteiro. Nessa mesma história que eu lembrei aos irmãos de João capítulo 5, se você anda mais à frente, lá para o verso 45, você vai ver Jesus diante dos escribas e fariseus e dizendo palavras duras aos escribas e fariseus, dizendo que eles até queriam ler a palavra de Deus, mas eles não queriam a vida que é Jesus de Nazaré. E o que é a vida que Jesus tem a nos oferecer, senão os seus mandamentos, senão as suas leis,
que é por meio delas que nós temos então esse relacionamento com Cristo, essa vivência com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a decisão que cada um de nós tomamos no passado de servir a Jesus envolve andar com Jesus. Se você quiser provar dos planos de Deus, não tem como. Você precisa andar com Jesus. É esse o convite da palavra de Deus. Irmãos, que nós possamos aprofundar as nossas raízes em Cristo. Que nós possamos, como lemos nesse instante, edificar a nossa vida em Cristo e somente em Cristo, porque só assim a nossa fé vai ser fortalecida. Só assim nós vamos conseguir sobreviver sobre as intempéries desse mundo, sobre os problemas desse mundo e ter a nossa vida edificada. E assim nós vamos conseguir, como termina o verso 7, ter a nossa vida transbordada de gratidão. Paulo, um pouco antes, vê aí no capítulo 1, verso 10. Olha só esse texto. Vai dizer: então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Qual é o ensinamento? Quando é que nós vamos conseguir conhecer a Deus dia após dia, cada vez mais? Quando é que nós vamos conseguir dar todo tipo de bom fruto? Quando eu e você entendermos, irmãos, que se um dia nós tomamos uma decisão ao lado de Jesus, nós precisamos andar após Jesus, seguir os mandamentos de Jesus todos os dias, a cada instante da nossa vida. Como tenho dito aos irmãos, a vida do crente não é uma vida displicente, não pode ser uma vida displicente. A leitura da palavra de Deus do crente não pode ser uma leitura displicente. Nós precisamos procurar saber o que é que a palavra de Deus está dizendo para nós praticarmos, porque é através dessa prática que nós vamos então nos relacionar com Jesus, e através do relacionamento com Jesus, a nossa fé será cada vez mais edificada, e a nossa vida será cada vez mais uma vida de bons frutos, e uma vida de gratidão ao nosso Deus. Então, meus irmãos, eu quero encorajar os irmãos nessa noite, ande com Jesus, o tempo inteiro, todos os dias, ande com Jesus. Segundo, a decisão que nós tomamos envolve também ter cuidado. Olha só o capítulo 2, no verso 8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. É interessante que quando a Bíblia fala de espiritualidade, não existe somente a espiritualidade em Cristo Jesus. Já parou para pensar nisso? Mas, como esse texto diz, este mundo também tem a sua espiritualidade. Esse mundo também tem a sua espiritualidade para nos oferecer. Esse mundo também tem o seu espiritual. E esse espiritual do mundo tem sido colocado diante de nós o tempo inteiro. Filosofias vazias, filosofias vãs, ensinos contrários à palavra de Deus. Vai dizer esse texto, raciocínio humano. Irmãos, se você parar para pensar, raciocínio é aquilo que faz sentido. Quando você para pensar em alguma coisa, aquilo vai fazer sentido. Então, é muito interessante isso na palavra de Deus. Quando nós pregamos aqui, hoje pela manhã, no ensino da palavra de Deus, eu levei os irmãos a vários momentos a raciocinar. É ou não é verdade? E os irmãos chegaram por conta própria, por assim dizer, à resposta de algumas coisas, a decisão de algumas coisas importantes relacionadas à nossa fé. E isso partiu de um estudo, de um raciocínio. Agora, não foi de um raciocínio humano. Mas o que esse texto diz? Que o ensino enganoso, ele também pode ser algo que pode te levar a pensar. E ele também pode ser algo
que pode te fazer acreditar que aquilo faz sentido. Outro dia estava conversando com um jovem sobre as questões da evolução, teoria de conspiração e tudo mais. E quando as pessoas explicam essas coisas para a gente, irmãos, não tem como você parar e não pensar, ora, até que faz sentido uma coisa dessa. Até que faz sentido você dizer, por exemplo, que o homem veio do animal, ou que o homem é descendente do macaco. Agora, quando é que isso para de fazer sentido? Quando entra a fé. Quando entra a fé na palavra de Deus, que diz que o ser humano foi algo criado, ou um ser criado totalmente diferente de um animal. Então, como costumo dizer, disse hoje pela manhã, como muitos gostam de dizer, já vi até pastores pregando isso de púlpito, e dizendo que o ser humano é o pior dos animais. Não permitam, irmãos, que digam isso de você, crente principalmente. Por que não? Nós aprendemos aqui nesses domingos passados que nós somos a coroa da criação de Deus, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pergunto aos irmãos, vamos raciocinar, quais outras criaturas Deus diz que foi criado à imagem e semelhança dele? Nenhuma. Então, o ser humano é muito diferente de um animal, é muito diferente de um animal. Então, irmãos, mas isso tem sido ensinado, esse tipo de coisa tem sido colocado diante de todos nós, não importa a idade, todos nós somos atacados com raciocínios humanos, com vãs filosofias, com filosofias vazias, e tudo isso, como diz o nosso texto, vem carregado de intenções enganosas. Mas nós um dia tomamos a nossa decisão de servir a Jesus. E isso envolve tomar cuidado com tudo isso. Porque tudo isso está aí diante de nós. O mundo pecaminoso, como lemos aqui, aprendemos aqui, está aí diante de nós. As paixões do mundo pecaminoso, todas elas, como disse, estão postas numa vitrine muito bem arrumada, para que eu e você nós possamos escolher essas coisas. Mas, irmãos, tenhamos cuidado. Volto a repetir, a vida do crente não é uma vida displicente. Precisamos viver a nossa vida julgando aquilo que estamos ouvindo, julgando aquilo que está sendo colocado diante de nós, e julgando aquilo que está sendo apresentado como proposta, como algo para a gente seguir. Nós precisamos, irmãos, ficar atentos o tempo inteiro, porque seguimos a Jesus e precisamos tomar cuidado com tudo aquilo. A igreja de Colosso passou por isso, e se eu e você não vigiarmos, irmãos, nós também iremos passar pelo mesmo problema. Se esta igreja não vigiar, essa igreja poderá ser tomada por falsos ensinos, por falsos mestres, por falsos pastores. Qual é o nosso papel como membros da igreja, como crentes em Jesus Cristo? Avaliar tudo aquilo que está sendo ensinado, tudo aquilo que está sendo dito, tudo aquilo que está sendo pregado. Agora, quando é que nós vamos conseguir avaliar tudo isso? Se a gente estudar a palavra de Deus, se a gente está afiado com a palavra de Deus, alinhado com a palavra de Deus. Senão, não adianta. Senão, qualquer coisa que for pregada daqui, por mim ou por qualquer outro, pode vir com intenção enganosa e vai enganar os irmãos. A nossa decisão envolve também tomarmos cuidado, irmãos. Não é porque somos crentes, nós seremos, por assim dizer, livrados de um ensinamento errado, contrário à palavra de Deus. Não. Esses ensinamentos estão aí e nós precisamos tomar cuidado. Paulo estava falando de crenças religiosas pagãs. Paulo estava falando de filosofias vãs,
pensamentos inúteis, fúteis, rasos, sem nenhuma profundidade, e que todos eles se opunham à fé verdadeira em Cristo Jesus. Aqueles irmãos, até alguns, estavam se envolvendo em magias, em crenças, em feitiçarias, crenças em qualquer outra coisa, que não era o ensino verdadeiro da palavra de Deus, não era a sã doutrina. É muito comum, irmãos, você vê nas cartas de Paulo, Paulo usando o termo boa doutrina, ou sã doutrina. Por quê? Porque certamente há uma outra doutrina. Olha, a palavra de Deus diz que há até um outro evangelho, quanto dirá outros ensinamentos, outras doutrinas. Mas, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com tudo isso, com aquilo que nós estamos ouvindo. O livro de Atos traz para nós um grupo de crentes que eram os bereanos, lembra disso? Os bereanos eram conhecidos e qualificados como um grupo de crente que analisava biblicamente tudo aquilo que estava sendo colocado como ensino. Nosso papel é sermos também bereanos, avaliarmos a palavra de Deus, lermos a todo tempo a palavra de Deus, para sermos livrados de quando esses ensinamentos chegarem, a gente então conseguir nos livrar dele, nos livrar de toda a crença, de todo o ensino contrário à palavra de Deus, nos livrarmos também de cultos a outras entidades, a outros deuses, porque a palavra de Deus também nos convoca a tomarmos cuidado para não servirmos outros deuses. Mai, coloca para mim Deuteronômio capítulo 11, o verso 16. Você vai ver o servo de Deus falando para o seu povo, Moisés falando ao seu povo para tomar cuidado. Olha só, cadê? Eu esqueci de anotar. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês façam o quê? Se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Irmãos, por que Moisés falou isso para o povo no passado? Porque o povo estava andando com Deus, estava seguindo a Deus, por isso o povo precisava ter cuidado. O nosso papel também é tomar cuidado, é avaliar. Gálatas capítulo 4, verso 3 diz assim: o mesmo acontecia conosco, éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Irmãos, não podemos permitir nos tornarmos novamente escravos da espiritualidade desse mundo, que dia após dia só vai nos levar para longe de Deus. Então, igreja do Senhor Jesus, tome cuidado, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, porque o nosso chamado envolve ter cuidado com os falsos profetas, as falsas pregações, os falsos ensinos. Por fim, pula lá para o capítulo 3, o verso 1 e o verso 2. Colossenses 3, verso 1 e verso 2. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Irmãos, a nossa decisão de seguir a Jesus Cristo envolve também e principalmente buscar e pensar nas coisas do alto. É assim que o crente vive a sua vida, pensando não nas coisas dessa terra, mas pensando naquilo que é promessa de Deus para as nossas vidas, pensando na esperança vindoura, pensando no futuro vindouro, pensando na glória vindoura, nas recompensas vindouras, nos tesouros vindouros. O crente vive a sua vida com seus olhos fixos nas coisas que vêm do alto, nas coisas do alto. Paulo continua a insistir com aquela igreja, que eles tomaram uma decisão de seguir a Jesus, e eles precisavam continuar olhando
para aquilo que Jesus estava dizendo, olhando para a palavra de Deus, olhando para o bom ensinamento, e o bom ensinamento é aquele ensinamento que sempre levará você às coisas do alto. Irmãos, nós não pregamos outra mensagem, nós não pregamos outros bens, não pregamos outros tesouros. Eu não posso me dar o luxo de subir aqui e ensinar você como ganhar mais dinheiro, como ter uma boa liderança, como fazer sei lá o que aqui nessa terra. Eu preciso ensinar você, ou o bom ensinamento vai ensinar você a olhar para as coisas do alto. Porque a palavra de Deus diz que esse é o nosso papel, é a nossa missão, é o que nós devemos fazer, é como nós devemos viver, é como nós devemos pensar, é nas coisas que nós devemos pensar. É claro, irmãos, que nós estamos aqui nesse mundo e de alguma forma nós vivemos aqui nesse mundo e nos relacionamos com esse mundo. Como vai dizer Jesus, nós nos relacionamos com esse mundo como sal e luz desse mundo. E por vivermos aqui nesse mundo, nós também construímos as coisas, também angariamos as coisas, mas a palavra de Deus inteira, ela vai nos advertir e ela vai também nos encorajar a olhar para as coisas do alto, a dar valor, mais valor, a buscar primeiro aquilo que não está aqui nessa terra, porque, como diz a palavra de Deus, tudo aquilo que está aqui nessa terra vai se desfazer, vai acabar, será destruído. A palavra de Deus vai dizer, uma vez em que tudo será desfeito, nós devemos buscar as coisas que vêm do alto. Irmão, um dia você tomou uma decisão de seguir a Jesus, você precisa entender que essa decisão envolve olhar para a eternidade, olhar para as coisas que vêm do alto. Paulo aqui se refere a buscar não tão somente descobrirmos as coisas sobre Jesus, mas, irmãos, olhar para as coisas do alto, ou olhar para as coisas de Jesus, envolve eu e você nós possuirmos o conhecimento, possuirmos a fé, possuirmos as bênçãos. Então não é só você ter um ralo conhecimento sobre tudo isso, não, é você se apossar disso. Como que nós nos apossamos de tudo isso, irmãos? Olhando para aquilo que Jesus disse, olhando para a boa esperança, para a eterna esperança. Nós nos apossamos disso quando nós então seguimos a Jesus e andamos ao lado de Jesus, seguimos após Jesus. O crente em Jesus busca a cada dia possuir o conhecimento. Entende? Não é tão somente ter um conhecimento raso, vazio, não. Nós detemos, nós possuímos o conhecimento, e o possuir esse conhecimento vai fazer com que eu e você também, nós sejamos luz, e levamos esse mesmo conhecimento às outras pessoas. Agora, isso irá acontecer se eu e você nós tivermos os nossos olhos fixos nas coisas eternas. Se eu e você, nós tivermos os nossos olhos e o nosso pensamento elevados às coisas espirituais, às coisas que não são terrenas. Porque, irmãos, é triste a gente ver muitos crentes que não conseguem olhar para o alto, porque estão firmados nas coisas terrenas. É por isso que a gente vê tanta luta espiritual de um crente, é por isso que a gente vê tanta dificuldade em fazer, exercer muitas coisas, em viver muitas coisas que a palavra de Deus diz para a gente viver, porque muitos não olham para as coisas do alto, muitos não conseguem entender que a vida do crente, ela é muito mais que essa vida terrena, ela é muito mais de tudo isso que nós podemos ver, tocar, sentir. Irmãos, toda vez que a Bíblia fala de esperança, ela está falando da esperança eterna. Só. É da esperança que nos espera, é do futuro que nos espera. É para lá que nós olhamos. É para lá que os nossos olhos devem estar firmados. Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas que Jesus já havia listado, o que é mais importante para a sua sobrevivência aqui, o Senhor irá acrescentar à sua vida. Mas isso irá acontecer, ou você só vai conseguir perceber isso, se os seus olhos estiverem na eternidade. Por isso, irmãos, vamos olhar para o alto, vamos olhar para a eternidade, vamos olhar para Jesus, porque um dia eu e você nós tomamos uma decisão de seguir a Jesus. Precisamos então andar sempre com Ele. Você vai ver na Bíblia Sagrada vários homens e mulheres que andaram com Deus. Um andou tanto com Deus que Deus nem o permitiu passar pela morte. Enoque foi tomado, foi trasladado e passou direto desta vida para a vida eterna, porque andou com Deus. Muitos homens e mulheres estão em Hebreus capítulo 11, listados na galeria da fé e listados como pessoas que andaram com Deus. O convite para nós é que nós precisamos andar com Deus. Precisamos tomar cuidado com os ensinamentos errados, irmãos, porque eles virão, eles baterão a porta e nós precisamos estar preparados para isso. E também precisamos buscar e pensar nas coisas que vêm do alto. Tudo isso envolve a decisão que tomamos um dia de servir a Jesus, que é a principal, a maior de todas as decisões. Amém, meus irmãos?